Hoje é quinta, 9 de novembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias com pré-jogo de Botafogo e Grêmio. A rodada está sendo benéfica para o Botafogo. Novamente, nós não fomos ultrapassados em relação à liderança do Campeonato Brasileiro e caso a gente consiga vencer, caso não, nós iremos vencer hoje, o Botafogo poderá de novo abrir 3 pontos, ou seja, uma rodada a mais para o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, que hoje é a equipe do Palmeiras, que perdeu ontem para o Flamengo no estádio Mário Filho por 3-0. Além disso, o Red Bull perdeu para o São Paulo por 1-0, gol do El Toro, o empréstimo que valeu muito a pena. Mas para isso valer muito, para esses resultados eles serem favoráveis para o Botafogo e conseguirmos abrir uma vantagem para o Flamengo, que hoje está em 3 pontos, voltarmos com essa diferença para 6 pontos em relação ao Grêmio, só uma vitória interessa. Tudo, mas tudo mesmo a respeito de Botafogo e Grêmio nesse nosso pré-jogo. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Se você ainda não tem o cadastro na Parimat, que é parceira do Botafogo, eu peço gentilmente que vocês apontem o celular aqui para o QR Code. Além disso, vocês apontando esse celular, eu vou dar uma possibilidade bem interessante. Caso vocês ainda não tenham feito o cadastro, eu vou dar um cupom chamado SORTE. Isso mesmo, o que nós tivemos ontem, o cupom SORTE, e vocês terão ali bônus de até R$1.000 em relação ao primeiro depósito. E claro, vocês podem fazer hoje o seu palpite, os seus palpites no jogo entre Botafogo e Grêmio. Se o cadastro ainda não foi feito na Parimat, estão dando mole, tá aqui o QR Code e vou deixar também no primeiro comentário, junto com o código ali, o cupom SORTE. Entre lá agora na Parimat. E claro, cada cadastro vocês ajudam o canal do TF e o Botafogo, já que a empresa ela gosta de cadastros. Façam lá seus cadastros. Fica a dica, hein? Hoje, às 20 horas, no estádio de São Januário, Botafogo e Grêmio. A rodada que poderia ter nos colocado hoje como ou segundo ou terceiro colocado do Campeonato Brasileiro nos manteve na liderança, já que Flamengo venceu o Palmeiras e o São Paulo venceu o Red Bull. E hoje o Campeonato Brasileiro está da seguinte maneira: se o Botafogo vencer 5 jogos, depende apenas dele para ser campeão. Você vai fazer as contas. A TF, não. Se o Red Bull chegar a 76, é campeão. Eles vencendo todas as partidas, baterão 76. Aí depende exclusivamente do Botafogo. Se a gente não perder para o Red Bull no próximo domingo, e vencendo hoje, é claro, e conseguindo as outras 4 vitórias, ninguém nos ultrapassará. Então o Botafogo depende hoje exclusivamente dele. Nenhuma outra equipe dentro do Campeonato Brasileiro depende apenas dela. Somente nós. Para que isso valha a pena, para que isso realmente seja colocado no campo, o Glorioso precisa vencer a equipe do Grêmio. São alguns jogos sem vitórias, o Botafogo não jogou bem contra o Vasco, muito em relação à disposição, à entrega, o time foi muito abaixo. E hoje, em partida que será transmitida pelo Sport TV às 20 horas, o Botafogo tem tudo para enfrentar a equipe do Renato Gaúcho e conseguir uma vitória. Qual Botafogo vai a campo? Não faço a menor ideia. O técnico Lúcio Flávio testou possibilidades durante a semana, ele tem as voltas ali de Adrielson, Cuesta e também o Marlon Freitas, terá o desfalque de Tiquinho Soares, que foi suspenso pelo 3º cartão amarelo. Botafogo não deve sair de Perry, Adrielson e Cuesta na zaga, nas laterais de Plácido, na esquerda Marçal ou Hugo, no meio campo Marlon Freitas ou Danilo Barbosa, à frente eu acredito que ele não tire o Eduardo, mantém o Eduardo, nas beiradas Júnior Santos e Vitor Sá, e no comando de ataque Diego Costa. Se o Botafogo jogar aquilo que pode e sabe, que é controlando o meio campo, acelerando bastante as jogadas, fazendo escolhas certas, tem tudo para vencer a equipe do Grêmio. E claro, o mental. O que aconteceu ontem à noite é para ligar os jogadores no 220, porque o Botafogo só depende dele. É um jogo de 6 pontos que, se a gente vencer, mataremos a equipe do Grêmio. Infelizmente, nesse segundo turno, o Botafogo não tem conseguido
fazer por valer as partidas de 6 pontos. E nós teremos outra oportunidade. Não será um jogo no estádio Newton Santos, e sim em São Januário, que historicamente o Botafogo, quando joga de mandante, consegue bons resultados. Estou confiante, acredito que hoje começará uma nova arrancada rumo ao título brasileiro. O Botafogo tem mais bola que o Grêmio, é um time que é muito mais ajustado até defensivamente, mesmo não sendo a mesma defesa do primeiro turno. O Botafogo tem tudo hoje para conseguir meio a 0 e sair de São Januário com 3 pontos. E aí, meus amigos, faltarão mais 4 vitórias em 6 jogos. A conta agora é essa. Faltam 5 vitórias para o Botafogo ser campeão brasileiro e tirar ponto da equipe do Red Bull no próximo final de semana. Se empatar com o Red Bull e vencer hoje, colocando hipoteticamente, precisaremos de 4 vitórias nas últimas 5 do Campeonato Brasileiro. Se os adversários forem perdendo pontos, aí o nosso índice ali de pontos para alcançarmos o título será menor, mas não vamos olhar para os outros. O que aconteceu ontem foi benéfico para o Botafogo, que a gente entra hoje dependendo exclusivamente da gente, e eu tenho certeza que a vitória acontecerá. E o Léo Dantas vai falar muito sobre a equipe do Grêmio, seus pontos fortes e pontos fracos. Eu sei que o ponto forte deles é o Luizito Soares, mas se Deus quiser, pararemos esse craque uruguaio. Léo Dantas. Oi, Thiago e pessoal do canal, tudo bem? Vamos analisar então mais um adversário do Botafogo, o Grêmio, para o jogo desta quinta-feira. O tricolor gaúcho tem sido bastante regular no campeonato, tem se mantido sempre lá na parte alta da tabela, tem 56 pontos, 17 vitórias, 5 empates, 10 derrotas, é o terceiro time que mais ganhou, o que menos empatou no campeonato, que ajuda muito a ter um rendimento de alto de tabela, fez 53 gols, tomou 46, e aí entra um dado curioso, porque inicia a rodada com o melhor ataque e com a terceira pior defesa. Então já vou tentar explicar esse número interessante aí do Grêmio com a análise do sistema defensivo. O Grêmio tem como característica importante o avanço dos laterais. O Reinaldo é um jogador extremamente ofensivo, vai muito para a linha de fundo, pisa muito na área, para chute, para passe. E do lado direito, mesmo que tenha trocado em algum momento os laterais, o João Pedro e o Fábio, os dois têm essa vertente também. Mas o João Pedro, é verdade. E como o João Pedro foi titular na maior parte dos jogos, ajuda a explicar então 2 laterais com um contexto bastante ofensivo. Isso arrebentava lá na dupla de zaga, porque o Grêmio inicia o campeonato jogando no 4-3-3, né, uma linha de 4 na defesa. Os 2 laterais subindo, arrebentava na dupla de zaga. É uma dupla de zaga que com Kahneman e mais um, na maioria das vezes era pesada, lenta, e aí realmente arrebentava lá atrás com muita facilidade. De uns tempos para cá, depois daquela curva negativa do time do Grêmio, o Renato muda o esquema para 3 zagueiros. Isso ajuda a compensar, obviamente, a subida dos laterais. Faz com que o time tenha sempre 3 laterais, podendo ter até 5, dependendo se você vai recuar um lateral ou os 2, dependendo do sufoco que você estiver sofrendo. Mas mesmo que você não recue laterais e tenha 3, você vai ficar no mano a mano, tendo sempre os 3 atacantes, né? Presumindo que os adversários, né, como é de costume, tem jogado com 3 lá na frente. Então você vai ter 3 zagueiros para 3 atacantes, vai estar todo mundo sempre marcado. Ajuda a compensar. Mas é bem verdade que não muda o fato de que os zagueiros do Grêmio, sejam 2 ou sejam 3 em campo, são, em sua maioria, um pouco mais velhos, um pouco mais pesados, um pouco mais lentos. O Vini talvez seja o mais jovem deles, né? Um pouco menos do que isso, mas não chega a ser um zagueiro assim absolutamente móvel, né? Rápido. E claro que isso se estende muito a Kahneman e Jeromel, que tecnicamente são bons zagueiros, na minha visão, mas que a idade atrapalha um pouco. Então eu acho que a característica dos zagueiros, até pela questão da idade, atrapalha um pouco. E o fato de ter ficado tão vulnerável em boa parte do campeonato também ajuda a explicar. Mesmo com os 3 zagueiros, ainda há alguns problemas nessa defesa do Grêmio. Primeiro que esse trio muda muito, então falta entrosamento. Às vezes você precisa botar quem é da direita na zaga central, quem é da zaga central do lado esquerdo, porque alguém está suspenso ou está machucado. Roda muito esse trio defensivo do Grêmio, é difícil o Renato conseguir manter, principalmente por lesões e suspensões. Então, falta entrosamento e aí a defesa não fica tão justa quanto deveria estar. Além da questão da lentidão, que faz com que eles percam o mano a mano, né? Quando o zagueiro é mais pesado, é mais lento e encara um atacante mais rápido, mais ágil, mais ligeiro, vai levar a pior. Isso tem acontecido com o Grêmio ainda assim. Mesmo com a mudança de esquema para 3 zagueiros, o tricolor gaúcho ainda é um time que permite muitas ações ao adversário. Prova disso é o último jogo contra o Bahia. O Grêmio, muito superior ao Bahia na tabela de classificação, jogando em casa, venceu a partida, mas o Bahia teve muito mais chances, muito mais ações ofensivas do que o time do Grêmio, que ficou perdido na marcação. Deu sorte porque o Bahia foi incompetente
para converter as boas chances que criou, além de boas defesas do goleiro Grando. Então, é um time que é muito atacado, e mesmo que não tenha sofrido gols contra o Bahia, sofreu 3 do América Mineiro, 2 do Flamengo, tomou 1 do Coritiba, que está mal à beça no campeonato. Então é uma zaga que está sempre muito exposta e sendo sempre muito atacada. E o contra-ataque, justamente por aquela lentidão dos zagueiros que eu falei, é a principal arma adversária. A saída rápida pega a defesa do Grêmio desprevenida. Pensando no Grêmio do ataque, né, do meio para frente do setor ofensivo. É um time que inicia muito a criação com os 2 jogadores que atuam um pouco mais atrás. PP e principalmente Vijaçante, que para mim é um dos destaques do campeonato e voltou a jogar muito bem. Está vivendo uma fase tão boa quanto era no início do ano. Os 2 trabalham muito bem essa articulação ali por trás dos atacantes e do meio campo, conseguem abrir para os pontas e para os laterais, que dão sempre a ultrapassagem e a opção pelos lados, e essa bola termina voltando para dentro da área para a conclusão. Pode ser com uma jogada em diagonal de quem está aberto, ou tentando colocar a bola para dentro da área para o Soares, obviamente. É uma jogada que normalmente é um losango, só que essa bola é aberta e vai para a área pelo chão, não por baixo. O time tenta trabalhar o máximo possível a bola. É a equipe que menos cruza. Então não dá para ficar esperando que essa bola vai ser aberta e vai pintar um cruzamento para dentro da área. Não é assim. Pode acontecer, mas não é a forma com que o Grêmio joga. Ponto importante também do Grêmio, já citei ele aqui, a infiltração do Vijaçante. É um cara que, embora seja responsável por iniciar a jogada lá atrás na criação, quando a bola vai, ele vai também. E aparece lá na frente em alguns momentos para finalizar, para dar passe. Um exemplo muito claro disso foi a participação direta dele nos gols no jogo contra o Flamengo, sempre próximo da área. É um jogador importante, a movimentação dele precisa ser marcada com muita atenção. O Grêmio tem algumas mudanças do lado esquerdo. Foi um lado que o Renato não conseguiu encontrar muito ali o ataque, né, pelo lado canhoto. Nas últimas partidas, quem tem jogado por ali é o Bessosa. Isso diminuiu a velocidade do lado esquerdo, fez o time ficar muito dependente das ultrapassagens do Reinaldo, faltando alguém ali do lado para ele tabelar. Mas o Bessosa é alguém que deu mais volume de criação, de criatividade, de qualidade no passe do time do Grêmio. Então, e aí no segundo tempo entra o Ferreirinha, que tem sido importante. Foi importante contra o Flamengo, foi importante contra o Bahia. Então, imagino eu que na cabeça do Renato seja, tento ter um pouco mais a bola pelo lado esquerdo no primeiro tempo, porque o Grêmio tem uma posse de bola muito baixa, é a 6ª pior em média na competição, só 46%. Então o Bessosa pode ajudar nisso. E aí entra o Ferreirinha no segundo tempo, para tentar pegar a defesa adversária mais cansada, o outro time um pouco mais aberto, e aí ele tem ajudado muito entrando no segundo tempo. Então, pode parecer em alguns momentos que aquele lado está morto no primeiro tempo, porque o Bessosa não dá esse dinamismo que o Ferreirinha dá, mas aí o Ferreirinha entra no segundo tempo, não dá para descuidar daquele lado de forma nenhuma. Não dá para falar do Grêmio sem falar de Luizito Soares, claro. O pistoleiro é o cara que dá a presença de área para fazer os gols, é o artilheiro do time no campeonato com 11 gols, mas tem 10 assistências, o que mostra que ele também se movimenta. Você não vai ver ele aberto como um ponta dando velocidade, não é a dele, nunca foi. Mas em alguns momentos ele se desloca para receber e dá o espaço para infiltração, ou dos pontas, ou de quem vem do meio campo. Então o Luizito é um jogador muito inteligente, sabe usar os espaços nas costas de qualquer adversário muito bem. Então também tem que ficar de olho nessa questão da movimentação do Uruguai. E aí, eu tinha falado dos laterais ofensivos, né? É claro que isso culmina lá na frente, Reinaldo indo muito na linha de fundo, João Pedro também participando ativamente do terço final, sempre tentando fazer uma dobradinha para ultrapassagem, para tabelinha rápida, para agilizar a jogada e matar a defesa adversária, com os laterais, né? Com os pontas, perdão, dos laterais com os pontas. É uma jogada importante também do Grêmio, que embora tenha baixa posse de bola, né? Já disse aqui, é a 6ª pior, tem o 2º melhor aproveitamento de finalizações, acerta 37% dos chutes que dá no gol do adversário, vão na direção ou da rede ou do goleiro. Então, às vezes o Grêmio parece meio bobinho ali no jogo, de repente acha uma chance e encaixa uma finalização perigosa, tem que ficar esperto. Abraço, bom jogo. Valeu, Léo, obrigado por sua participação. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Hoje às 22 horas farei a nossa live pós-jogo lá do estádio de São Januário. Espero que seja novamente uma live com uma vitória do nosso Botafogo. A gente precisa vencer mais um jogo neste campeonato brasileiro. Vamos lá, o tri tem que chegar. Para contar um fato histórico e daquela motivada que é bem tradicional do Leozão. Fale aí, Leozão. TF, fala pessoal de casa, mais uma rodada do Brasileirão, a uma Copa do Mundo do fim, mais 7 decisões até o final. E o nosso Botafogo jogue com a postura que se espera do líder do campeonato, e muito mais importante, com a postura do enorme Botafogo, correndo, vibrando, gritando, disputando cada bola
contra o Grêmio, que certamente fará o mesmo. Contra a equipe gaúcha, são 66 jogos para conta, 20 vitórias do Bota, 28 derrotas e 18 empates. Nada disso importa, na verdade, porque o que importa é o agora. E o agora é buscar a vitória em um terreno que não é o nosso, São Januário. Contra o Grêmio, desde a abertura do estádio Newton Santos, jogamos fora de casa apenas em 3 oportunidades. 2013 e 14 no Maracanã e 2016 no estádio Luso Brasileiro. Seedorf Companhia, 2013, um ano seguinte para esquecer, 2014... 2 anos mais tarde, 2016, Camilo e companhia. Vencemos naquele ano por 2-1 com gols de Sassá e de Camilo, que achou uma bike histórica, um dos grandes gols da história do Brasileirão, com toda certeza. Aqui no Rio de Janeiro, Bota e Grêmio já jogaram no Newton Santos, no Maracanã, no Luso Brasileiro e no Caio Martins. Vou voltar no tempo com vocês agora. Em 2004, no estádio em Niterói, 2-1 para nós, com 2 gols de Renatinho. Agora, números jogando em casa, jogando no Rio de Janeiro. 29 jogos, 14 vitórias, 10 derrotas e 5 empates. Mas como eu disse lá no início da minha participação, nada disso importa. O que importa é o agora. Queremos um Botafogo reencontrando a competitividade. Não tem hora melhor para buscar isso. É o momento. Espero que tenham curtido essa participação. Boa sorte ao Glorioso, boa sorte a todos nós. E vamos que vamos! Postura, Botafogo! Grande abraço para vocês! Valeu, fui! É isso, meus amigos. É jogar nosso futebol, é ter uma transição rápida, marcar bem o Grêmio e colocar o coração na ponta da chuteira. É um jargão antigo do futebol? Sim, mas hoje é o que a gente precisa. Muito coração, muita raça, muita entrega pra gente conseguir essa vitória. Tamo juntos, 22 horas estarei de volta. E se Deus quiser, com mais uma vitória do nosso Botafogo. Valeu e fui! Tamo junto sempre. Fogo! Valeu!